Neste momento, nós vamos ler a palavra do Senhor em Atos capítulo 4, que será o nosso texto de meditação e estudo nesta manhã. Atos capítulo 4, nós vamos ler dos versos 1 ao 22. Diz-nos assim a palavra do Senhor: Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, não tinham que dizer em contrário. E mandando-o sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Até aqui, nós lemos Atos capítulo 4, dos versos 1 ao 22. Este texto, ele é um texto narrativo e autoexplicativo. Quando nós meditamos nele,
nós entendemos o desenvolver deste fato, deste evento que aconteceu nos primeiros dias da igreja. E como nós já viemos meditando, Pedro e João subiam por volta das 3 da tarde para orar no templo. E chegando ali, na Porta Formosa, havia um homem coxo de nascença. E este homem estava a mendigar. E Pedro e João, tomando-o pela mão, declarou-lhe: em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E este homem passou a andar e entrou no templo glorificando a Deus juntamente com os apóstolos. E nesta ocasião, uma grande multidão afluiu, e quando ela cerceou os 3 homens, Pedro, João e o que outrora estava paralítico, Pedro então foi tomado pelo incentivo da parte de Deus de pregar para aquela grande multidão. E ele fez uma pregação apontando quem é o Senhor Jesus, quem é o homem, quem é o Deus Santo e quem é o homem pecador, e a salvação que há somente no nome de Jesus. E como nós acabamos de ler, esse texto, ele está dando seguimento ao evento da pregação de Pedro e João no pórtico de Salomão, nas dependências do grande templo que Herodes estava construindo. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, nós devemos entender que Lucas, o autor, ele escreveu tudo isto para Teófilo, ensinando Teófilo as coisas que Jesus continuava a fazer, porque Jesus vive, ele ressuscitou. E nós, hoje, no século 21, quando nós lemos Atos dos Apóstolos, nós não podemos ler este livro pensando que os eventos aqui narrados, o que aconteceu, se restringem a um período na história da igreja apenas. Tudo quanto aqui está é para nossa edificação hoje, nos mostrando quem é o Senhor Deus, o que Ele pode fazer, e de modo muito peculiar, Atos dos Apóstolos ensina o que nós, igreja, devemos ser. E quando nós meditamos o que nós, como igreja, devemos ser, nós vemos que há uma responsabilidade individual em cada um de nós. Você é uma pessoa que crê em Jesus, você o tem como Senhor da sua vida, você é governado pelo Espírito Santo, então certamente, quando você lê Atos dos Apóstolos, uma pergunta, ela vem ao seu coração: será que Deus também não quer me usar neste tempo como o Senhor usou aqueles homens naqueles dias? Será que a vida também, ela não inclui esta pauta de entrar para a história para glorificar o nome do Senhor Deus? Não é uma mera ambição humana, mas sim uma responsabilidade, um dever que o crente tem de mostrar ao mundo que Jesus Cristo vive. O que está escrito aqui neste evento deve nos tocar no sentido de sermos pessoas relevantes hoje em dia. Acompanhe comigo o estudo da palavra do Senhor agora. Diz-nos assim, Atos 4:1: falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Vejam só, Pedro e João adentravam pela porta chamada Formosa, quando eles viram aquele homem. Eles foram usados por Deus para curar aquele homem, o Senhor Deus levantou aquele homem. Tudo ali era dependência do templo, e eles adentraram o templo, as instalações do grande templo, e Pedro e João pregavam para a multidão, quando vieram as autoridades. Lucas aponta para nós que vieram sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Qual a importância de nós meditarmos nisso aqui? É que os sacerdotes, eles estavam no seu turno, oficiando o sacrifício da tarde. O capitão do templo, ele era uma pessoa que tinha autoridade militar, até mesmo
para que, a mando das autoridades que estivessem ali no templo, essa autoridade militar do capitão do templo poderia até mesmo sentenciar à morte um gentio nas instalações do templo. Uma placa foi descoberta por arqueólogos no século passado, e essa placa, ela tem a seguinte frase: não ultrapasse este ponto, se você é um gentio, se você não é um hebreu, do contrário, você será morto. Esta placa estava presente nesta região do templo, mostrando o poderio militar que havia nas instalações do templo, e foram justamente essas pessoas que cercaram os apóstolos e o homem que fora curado. Mas não era somente o sacerdote e o capitão, havia uma facção, uma seita judaica chamada saduceus, e eles eram pessoas de grande influência naqueles dias, que nós vamos ver logo mais. Eles chegaram até os apóstolos ressentidos por ensinarem a ressurreição em Jesus Cristo. Note vocês que a palavra aqui eles não falavam apenas, eles não discorriam, eles ensinavam. A palavra grega utilizada por Lucas aqui é a palavra cuja raiz nós temos de didática. Havia um ensino. Os apóstolos, eles não eram como grandes oradores de multidões que fazem comícios com a palavra de Deus. Eram homens dedicados ao ensino. O cristão, ele deve entender isso. O que eu faço com a mensagem que eu recebi da parte de Deus? Eu ensino a outros. Proclamar o evangelho é também dedicar tempo ensinando outros quem é Jesus, abrindo a palavra de Deus ou citando textos, como no caso Pedro fazia, João também fazia com ele, de ir com a Escritura mostrando que Jesus é o Cristo. O ensino, ele está no cerne da igreja emergente, da igreja que estava agora tomando corpo ali em Jerusalém, Judeia, e o mundo então conheceria a mensagem da igreja. Eles cercaram os apóstolos por causa da mensagem da ressurreição. Os saduceus não criam na ressurreição dos mortos e nem deixavam que alguém mencionasse isso. Olha a que ponto que a prática religiosa dos saduceus chegou. Porque eles eram hebreus, eles eram pessoas que liam a palavra, mas eles iam pela letra e não pelo Espírito que nos conduz a compreender qual é a mensagem da palavra de Deus. E pessoas que agem assim com a palavra de Deus, elas têm o mesmo caminho, elas se tornam legalistas, elas se tornam extremamente moralistas, elas punem nos outros os seus próprios pecados. E muitas vezes, quando a mensagem é contrária ao que ela crê, o que ela pensa, ela não apenas discorda, mas ela quer impedir que o outro fale. Os saduceus, eles eram assim. E eles prenderam os apóstolos, recolhendo-os no cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Note bem essa frase, pois já era tarde. Diz-nos o texto, em Atos capítulo 3, que Pedro e João subiam para o templo para orar a hora nona, por volta das 3 da tarde. A menção de Lucas, pois já era tarde, aduz de que o horário aqui era por volta das 6 da tarde. Note bem isso, entre o momento que eles subiam e operaram por intermédio do Espírito Santo, o milagre na vida deste homem, até ao momento em que chegaram as autoridades para os prender, decorreram-se 3 horas. Isso quer dizer que Pedro e João estavam falando de Jesus do momento em que eles chegaram até o momento em que foram capturados. Eles preencheram este tempo de 3 horas anunciando quem é Jesus. Qual a importância de nós meditarmos nisso?
é que nós somos uma geração do microtexto. O microtexto, ele tomou lugar na nossa cultura. Não apenas nas redes sociais, mas também nos nossos discursos. E nós muitas vezes somos concitados a falar rapidamente, atropelando mensagens tão importantes quanto esta. Isso mostra que Pedro e João, eles tinham uma atenção dedicada em ensinar às pessoas quem era Jesus. E por 3 horas eles fizeram isso. Nós precisamos ser pessoas que amam a palavra de Deus a tal ponto, e também devemos ser pessoas que dominam o assunto da palavra de Deus, a saber, a ressurreição de Jesus, quem é a pessoa de Jesus, para gastar ou investir tempo ensinando a outrem. Não faz sentido nós queremos evangelizar o mundo sem conhecer Jesus de forma tão profunda como Pedro e João conheciam, ao ponto de passarem horas falando de Jesus. Mais para frente, em Atos dos Apóstolos, nós estudaremos um texto em que o apóstolo Paulo, ele prega por horas a fio, ao ponto de um jovem não estar com a atenção dentro do recinto da pregação de Paulo, mas colocar a sua atenção fora, e assentando-se na janela, ele adormece e cai. O seu nome era Eutico. E por que isso? Porque a pregação dos apóstolos naquele tempo não tinha a pretensão de vou falar rápido porque é enfadonho o que eu tenho para dizer. Não, eu vou gastar o tempo necessário porque eu vou anunciar a Jesus, a pessoa mais importante, o Salvador. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Há quanto tempo que você não se assenta com uma pessoa para apresentar a ela quem é Jesus? Seja na sua família, no seu trabalho, onde quer que seja. E quando você se assenta com uma pessoa para falar de Jesus, a sua conversa é enfadonha, ou você fala de forma apaixonante sobre Jesus, que as horas passam e a pessoa permanece diante de você? A multidão permaneceu diante de Pedro e João ouvindo, e chegou a tal momento que só foi interrompido porque as autoridades chegaram. Capturaram-nos, levaram para o cárcere. Todavia, como disse o apóstolo Paulo, a palavra de Deus, ela não está algemada. Levaram estes homens para o cárcere, Pedro, João, e quem sabe até mesmo o que era coxo também fora preso. O texto não nos fala explicitamente isso, mas dá a entender que sim. A palavra não foi algemada e não foi presa, porque diz no versículo 4 que, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram. Note bem, eles ouviram a palavra de Deus, eles aceitaram a palavra de Deus. O nosso compromisso é anunciar a palavra de Deus para que as pessoas creiam na palavra de Deus e a acolham no seu coração. Subindo o número de homens a quase 5.000, eram agora milhares de crentes em Jesus na região de Jerusalém e Judeia. Milhares de pessoas. 5.000 homens era a forma de contar na literatura antiga. Contava-se por cabeça masculina, mas se você somar a cada pessoa, pelo menos uma mulher, uma criança, esse número ele tem uma proporção gigantesca. No dia seguinte, diz a palavra no versículo 5, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. Por que é importante nós meditarmos esse texto aqui? Porque estas pessoas que vão julgar Pedro e João são as mesmas que julgaram a Jesus. Eu sei que você conhece toda a história do livro de Atos, mas vamos supor que você estivesse lendo esse trecho aqui pela primeira vez e não tivesse os capítulos por vir, e parasse aqui nesse texto.
A mensagem é a seguinte: aqueles homens que capturaram a Jesus, que o levou a público e chegou até mesmo a levar ao cônsul romano, a Pilatos, estes mesmos homens que não tinham reservas na sua blasfêmia, que não tinham reservas quanto ao próximo, que eram zelosos pela religiosidade, eles também capturaram a Pedro e a João. Coloque-se no lugar de Pedro e João neste momento. O que você sentiria? A morte estava rondando a cela destes homens, estava muito próximo deles, e estas autoridades, elas manifestam o quanto a corrupção havia penetrado as instalações do templo, porque Anás, ele era sumo sacerdote, e ele foi sumo sacerdote de um período longínquo. Todavia, ele foi destituído pelo imperador. O imperador romano, ele tinha autoridade dentro do templo judaico. E por manobra política, então, o sacerdócio, naqueles dias, ele estava confinado a uma casta familiar, a uma classe, a alta classe. Anás, Caifás e João. Lucas está nos dizendo o seguinte: era Anás, era Caifás, o seu genro, e era João, filho de Caifás. Uma ordem familiar e política estava governando a religiosidade daqueles dias, e eles eram saduceus, não criam na ressurreição e não queriam que qualquer pessoa falasse deste assunto em qualquer lugar. Estes homens eram as autoridades presentes ali. Diz-nos o texto, no versículo de número 7, e pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, grife essa frase, cheio do Espírito Santo. Pense comigo, Atos dos Apóstolos nos diz, no capítulo 2, que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Obviamente, Pedro se ergueu para pregar a primeira pregação da igreja, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Depois disto, quando eles curaram o coxo na Porta Formosa, Pedro e João pregaram ali para aquela multidão. Eles também estavam cheios do Espírito Santo. E agora aqui, ele vai começar a pregar para as autoridades em Jerusalém. E Lucas, ele se vê na obrigação de colocar esta frase tão importante: Pedro estava cheio do Espírito Santo. Meus irmãos, o enchimento com o Espírito Santo, o revestimento de poder do Espírito Santo, não é algo que fica recluso num tempo na história da vida de uma pessoa. Não existe nada mais ferino do que uma nostalgia evangélica, uma nostalgia espiritual do tipo: um dia eu participei de um culto que Deus falou comigo, eu senti a presença de Deus, mas com o tempo isso foi esmaecendo. O texto nos ensina que o Espírito do Senhor, ele atua na vida do crente constantemente, o levando a orar e a ser revestido, e esse revestimento ele é manifesto na sociedade. Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos. As autoridades, como mencionei antes, tinham tamanho poder político, e os anciãos, eles eram selecionados pelas autoridades e pelo partido religioso para aconselhar durante um julgamento. E Pedro se dirige a eles. Agora há uma informação importante: eles foram levados para essas autoridades, e aqui esta assembleia, ela era composta de pelo menos 71 pessoas com altíssima influência na religiosidade judaica e no poderio militar
da região da Judéia. Eles poderiam aqui exterminar com Pedro e João. Pedro, que um dia negou a Jesus, Pedro, que não aparece na cena da crucificação, quando Jesus está pendurado no madeiro, agora Pedro é cheio do Espírito Santo e ele é quem se levanta e, na linguagem popular, ele peita aqueles mais de 70 anciãos, autoridades e sacerdotes, com o seguinte sermão: visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Meus irmãos, observem bem isso. Pedro aqui está pregando pela terceira vez na igreja emergente, na igreja que está começando a engatinhar. E na sua terceira oportunidade de pregação, seu sermão tem 3 pontos. Seu sermão tem 3 pontos muito bem pontuados. Ele prega a Jesus Cristo. Ele não prega a cura. Ele prega a pessoa de Jesus. Ele prega o que Jesus fez. Segundo ponto, ele prega quem é o homem, como os homens receberam a Jesus e o que os homens fizeram de Jesus. Qual é a maldade que há no coração humano, ao ponto de rejeitar a Jesus e sentenciá-lo à cruz. E em terceiro lugar, Pedro, ele prega o aqui e o agora. E esse aqui e agora é o seguinte: a esses que vocês rejeitaram, Deus o ressuscitou. E agora? Vocês são amigos de Deus pelo que vocês fizeram? Ou vocês estão em inimizade com Deus? Certamente as multidões, ao ouvir uma pregação como esta, elas eram compungidas. Uma lâmina afiada atravessava-lhes o coração. É isso que quer dizer compungiu-se-lhes, que é tão utilizado na literatura do Novo Testamento. E eles se rendiam à mensagem do Evangelho, porque quando nós pregamos quem é Jesus, quando nós pregamos quem é o homem, que o homem faz com a mensagem do Evangelho, que o homem pensa, se o homem ama ou não a este Jesus, que é o Filho de Deus, que foi enviado por Deus para salvar o mundo, obviamente as pessoas verão que Jesus, ele foi apontado por Deus, desde o início do seu ministério: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. E na ressurreição, Deus estava dizendo o seguinte: vocês o mataram, mas eu o ressuscito para provar para toda a história de que ele é o meu filho. Por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, ele diz: a saber, Jesus Cristo, a quem Deus designou. Paulo começa a epístola de Romanos com esta ênfase de que Deus apontou o seu dedo, ele designou a Jesus para a nossa fé. Nós devemos crer unicamente em Jesus. Por isto que o verso tão conhecido do capítulo 4, no versículo 12, ele é importante que você decore, que você o saiba, porque este é o centro, é o ápice desta pregação que Pedro está diante das autoridades. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Nos dias de Pedro, as pessoas elas pensavam: a salvação ela vem pelo conhecimento. Se eu estudar, quanto mais eu ler, quanto mais educado, quanto mais eu aglutinar dentro de mim conceitos filosóficos, religiosos e históricos, eu tenho chance de não ser contaminado com o mundo. Isso é uma grande mentira. Hoje mesmo você pode lembrar-se de alguém que tem cabedais de currículo
mas vive uma vida depravada perante Deus. Nos dias de Pedro haviam pessoas que se rendiam a todas as formas de culto. Elas pensavam: eu posso ir a um templo religioso dos judeus, eu posso ir a uma sinagoga, eu posso também frequentar uma reunião mística. Aliás, nos dias de Atos dos Apóstolos, magos, num certo momento, se envolveram com esta a maravilha que era a multidão dos que criam. Havia magia presente, e nos dias de Pedro havia uma sortileza de pessoas que pensavam que salvação na vida presente era uma questão filosófica, e a pessoa poderia se envolver com práticas religiosas diversas para amparar a sua consciência de: eu estou preocupado com a minha vida, com o meu destino eterno, eu estou fazendo alguma coisa. Mas observe bem isso que eu vou te dizer: salvação é um ato de Deus. Salvação tem a ver com ser liberto hoje de tudo aquilo que é contrário a Deus, que nos distrai de Deus e que nos impele no caminho largo, no caminho que não nos conduz à salvação, mas no caminho da perdição. Salvação é um ato de Deus que acontece agora, e nós temos certeza hoje, e nos garante que hoje mesmo, se Deus nos chamar, se a vida chegar ao seu fim, se os olhos se fecharem, nós abrimos do outro lado para os braços de Deus, para viver eternamente com Ele. Você é uma pessoa salva, porque a salvação não está no máximo de filosofia que você adquire, não está em você ser uma pessoa versátil na espiritualidade. A salvação não está em Buda, a salvação não está em Maomé, a salvação não está no shintoísmo, a salvação ela não está no animismo américo, indígena ou africano. Talvez você esteja se envolvendo com práticas espirituais diversas. A salvação não está no espiritismo, a salvação está unicamente na pessoa de Jesus. Vou repetir o texto: e não há salvação em nenhum outro. Não há uma outra pessoa que possa te salvar a não ser a Jesus Cristo. Em nenhum outro. Por que não há em nenhum outro? Pedro explica: porque abaixo do céu é uma referência ao ambiente onde Deus está assentado. Deus está assentado nos céus. Abaixo do céu não existe nenhum outro nome. Não há nome de anjo, não há nome de alguma outra pessoa que morreu piedosamente, nenhum outro nome dado entre os homens. Dado entre os homens. Quem deu este nome entre os homens? Deus o Pai. Foi Deus quem deu. O Pai o exaltou, o Pai o glorificou. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Esta manhã, o meu convite para você é que você se envolva ao máximo com a pessoa de Jesus, que você o ame de todo o coração, que você creia em Jesus segundo as Escrituras. Jesus disse: aquele que crê em mim segundo as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ao invés de você viver sedento procurando onde há um poço, você terá água viva brotando do seu interior. Esta é a mensagem do Evangelho. Versículo 13 nos diz: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos. Note você que a menção é homens iletrados e incultos, homens que não haviam dedicado a vida ao estudo acadêmico, tal como Lucas, o autor, era profícuo escritor. Há muitas pessoas que pensam: eu não preciso estudar a palavra de Deus, porque Pedro e João, eles eram homens incultos e Deus usou. Não, você precisa estudar sim,
porque homens iletrados e incultos não quer dizer homens relaxados espiritualmente e homens alheios à palavra de Deus. Não quer dizer homens displicentes no temor ao Senhor para ensinar a outrem. O tanto que Pedro menciona, decora os textos do Antigo Testamento, nos mostra que ele era inculto segundo o saber das autoridades, mas ele era cheio de poder do Espírito Santo e a palavra de Deus brotava da vida deste homem quando ele pregava. Você é uma pessoa que tem esmero pela Escritura, que examina, que estuda, que busca saber os significados, que ama a palavra de Deus? Pois eu quero te dizer algo: Deus usa pessoas comuns para glorificar o seu nome na sociedade. Deus usa pessoas, levando-as a conhecer profundamente a Jesus pela sua palavra, para pregar na sociedade. Se você é uma pessoa que até o momento não exerceu nenhuma influência sequer pela vida de uma pessoa, você deve ficar muito preocupado, porque não há desculpas. Até mesmo aqueles que são tidos como homens iletrados e incultos, Deus tomou e usou para o louvor da sua glória. Agora vem um ponto que eu quero que você grife na sua Bíblia. Admiraram-se, versículo 13, e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Note bem essa frase. E reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Há 3 formas de nós interpretarmos isso aqui. A primeira delas é nos reportando ao versículo 6, porque no versículo 6 nos mostra que Anás, Caifás e João, essa casta sacerdotal e política, que não estava de acordo com a palavra de Deus, mais Alexandre, um outro sacerdote, e as autoridades do templo, estes homens, alguns deles participaram do julgamento do Senhor Jesus, eles conheceram a Jesus, eles interrogaram a Jesus, eles conversaram com Jesus inúmeras vezes, e não conheciam profundamente os discípulos de Jesus. E aqui, a primeira hipótese que nós temos é, pela primeira vez, esta alta casta sacerdotal, as autoridades estão tendo contato pela primeira vez com os discípulos de Jesus, a saber, os apóstolos. E então, quando eles se lembram de Jesus o Nazareno, que um dia esteve diante deles, eles olhando para esses homens, eles dizem, eles estiveram juntos. Realmente, Pedro e João conviveu o tempo todo com Jesus. A segunda forma de nós interpretarmos esta menção é que estes homens que estiveram com Jesus, no conceito das autoridades, e principalmente na mentalidade do autor, Lucas, a mensagem que Lucas quer transmitir para Teófilo é: Jesus está vivo e ele continua a fazer as coisas que ele fazia antes da crucificação. A mensagem aqui é: estes homens, eles estiveram com Jesus ressurreto dentre os mortos, por isto que eles pregam o que pregam e eles têm tamanha ousadia e intrepidez. Meus irmãos, multidões seguiram a Jesus, multidões ouviram a Jesus, multidões se acotovelavam próximo a Jesus, muitas pessoas estiveram com Jesus. Não faz sentido nós pensarmos que a menção, estes homens estiveram com Jesus, é no sentido de uma companhia física meramente. Não, porque milhares de pessoas poderiam ser identificadas como: ele andou com Jesus, aquele lá também recebeu Jesus em casa. Mas a referência aqui é: eles estiveram intimamente com o Cristo ressurreto dentre os mortos. Por isso eles pregam o que pregam e fazem o que fazem. Eu quero fazer uma pergunta para você nesta manhã. Você que nos ouve,
e você, membro aqui da nossa igreja, Igreja Presbiteriana do Brasil, do Jardim Bonfilioli, quero fazer uma pergunta para você. Quando as pessoas o ouvem, quando as pessoas veem a você, quando as pessoas observam o seu procedimento, que conceito que elas têm sobre você e Jesus? Você é um ministro do Evangelho. Você é uma pessoa que, estando à mesa, num jantar com a sua família, você manifesta se você esteve com Jesus ou não. Como é estar com Jesus? Hoje, estar com Jesus chama-se oração. Porque quem crê que Jesus está vivo pelos séculos dos séculos, manifesta que Jesus vive orando, conversando com Ele, tendo comunhão íntima com Ele. E quando nós estamos com Jesus, invariavelmente as pessoas terão esta compreensão. O famoso pregador Dwight Moody disse certa vez: se Jesus estiver presente na sua casa, seus vizinhos saberão. E isso é uma grande verdade, porque a nossa comunhão com o Pai, nós anunciamos, como disse João na primeira carta, para que a nossa alegria seja completa. E aqui eles chegam a essa conclusão: eles verdadeiramente estiveram com Jesus, não são homens que estão fantasiando um discurso, eles têm uma autoridade que vem de Jesus. O Espírito que estava em Jesus quando nós o julgamos, habita estes homens que aqui diante de nós estão. E então o Sinédrio entra em uma assembleia íntima com a pergunta: que nós faremos com estes homens? Porque o sinal operado é notório para todos, todos sabem, todos conheciam esse homem. Veja só no versículo 22 o que nos diz: ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. 40 anos, 4 décadas, o tempo de uma geração inteira. Este homem esteve imóvel, e agora ele vive de forma exuberante, andando para todo lado. É incontestável que houve um milagre na vida deste homem. Que faremos com Pedro e João? É a pergunta do Sinédrio. Note você que a pergunta é o que faremos com Pedro e João, e não o que faremos com esta mensagem, porque a mensagem, ela flui. A palavra de Deus, ela procede da boca de Deus. A palavra de Deus, ela flui na vida dos crentes em Jesus, segundo a Escritura. Não há como você aprisionar a palavra de Deus, não há como conter a palavra de Deus. Ela flui e alcança o propósito dela. Eles então, chamando, versículo 18 diz: ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro, novamente, Pedro com a autoridade que Deus lhe deu, mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pedro está dizendo perante o Sinédrio o seguinte: enquanto eu falo com vocês, Deus fala comigo. Olha aqui para mim, você precisa urgentemente ser uma pessoa revestida do poder do Espírito Santo, porque o que o mundo procura não é um sermão bonitinho, não é pessoa que sabe no grego, que sabe no hebraico, mas uma pessoa que diz: enquanto eu falo com vocês, Deus fala comigo. Pedro diz: julguem se é justo isso, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Deus fala comigo e é por isso que eu falo com vocês. Deus fala comigo e é por isso que eu vim orar no templo. Deus fala comigo e Ele falou comigo na Porta Formosa, para eu tomar este homem pela mão e levantá-lo em nome de Jesus. Se você for um crente revestido de poder, com esta autoridade e convicção, ninguém te segura na sociedade. Certamente, quando chegar uma notícia para você: tal pessoa está imóvel, ela não anda,
há 40 anos, ou então tal pessoa está naufragando na vida, você será a primeira pessoa a estender a mão e a levantá-la, em nome de Jesus, apruma-te. E quando alguém pensar, por que você faz isso? Ou quando alguém interrogar a você, com que autoridade, não queremos que você fale, nem que você ensine a Jesus Cristo, certamente no seu coração virá essa doce resposta: Ele fala comigo e por isso eu falo com você. Este é o coração de um crente revestido de poder pelo Espírito Santo. Pedro diz: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Muito bem. As pessoas, elas questionam a veracidade desses acontecimentos e até mesmo a veracidade da palavra de Deus. Mas eu quero fazer um exercício com você pela razão. Se você disser para mim que uma garrafa PET jogada num terreno baldio, esquecida lá, ela faz mal para o solo, eu vou perguntar para você o porquê, você vai dar as razões. Se você for um especialista em polímeros, se você for um especialista na química que faz o plástico da garrafa PET, você me dará muitos argumentos. E eu poderei pedir a você, para você criar um laboratório que mostre isso. Talvez o plástico demore centenas de anos para se decompor no solo. E é possível que uma pessoa crie um laboratório com as condições de um solo comum, colocando a garrafa PET ali, e ela acelerando estes processos e evidenciar: olha, isto aqui, esta decomposição, ela contaminou o solo, ela deteriorou plantas ao redor. Esse laboratório foi possível mostrar para você o processo, como que é. Agora, e quando nós temos uma dúvida histórica, como que nós tratamos isso? Como que nós dizemos tudo quanto está sendo ensinado aqui é fato e é verdade? Não tem como eu recriar a história num laboratório. Não tem como eu reproduzir isso pelos instrumentos que a ciência dispõe no que diz respeito à história. Então, como nós validamos um evento histórico? Testemunha. Pela testemunha. E pode ser que você duvide da fé cristã e diga: pastor Davi, mas testemunhas podem ser falsas testemunhas. É verdade, muitas falsas testemunhas há hoje em dia e houve na história. Mas eu chamo sua atenção para um tipo peculiar de testemunho. É o testemunho de alguém que, se ele disser o que agrada aos homens, ele pode se manter vivo. Todavia isto é uma mentira. E pelos seus valores, esta pessoa, ela pode se vender, mas não é o que acontece com Pedro e João, porque eles estão diante de pessoas que os ameaçam, que colocam a vida deles em risco, e diante disso, eles não retrocedem. Por quê? Porque o contato que eles tiveram com Jesus é algo tão visceral, de tamanha convicção, que eles colocam a cabeça deles a prêmio. Deixa eu lhe dizer uma coisa: as testemunhas da ressurreição de Jesus, todas elas, em sua grande maioria, em especial os apóstolos todos foram martirizados. Até mesmo João, que morreu de uma morte natural, ele foi martirizado pelo imperador Domiciano, que, capturando-o, queria fazê-lo negar a Jesus, e deu um banho de óleo quente da cabeça aos pés do velho João. Todavia Deus o guardou, porque a promessa de Jesus é que ele morreria com uma vida longeva. Todos os demais apóstolos também foram martirizados, e foram martirizados por quê? Porque a pergunta era: você o viu
Diga que você não viu. A tua mensagem está atrapalhando o nosso fluxo político, a nossa organização religiosa. Negue-o, mas eles não negaram, eles até o fim afirmaram esta mensagem. Ele vive pelos séculos dos séculos, ele faz milagres, comprovando que ele vive, ele fala comigo, eu converso com ele. Esse testemunho é o que valida tudo isso aqui. E qual é a base que nós temos para isso? A forma como Pedro e João respondem, dizendo: nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Agora, hoje em dia, não é necessário que você veja pelos seus olhos a Jesus, porque Ele enviou do seu Espírito Santo, e o Espírito Santo coloca na nossa vida uma viva convicção de quem é Jesus e o quão vivo Ele é, que dispensa uma presença física, sensorial e visível. Qual a base bíblica para isso? Lucas capítulo 24 nos diz que Jesus, quando se deu a conhecer por aqueles discípulos que estavam no caminho de Emaús, quando ele partiu o pão e eles o reconheceram, ele desapareceu da presença deles. O que quer dizer isso? É que quem crê não precisa ver, porque a revelação de Jesus, impressa no nosso coração pela pessoa do Espírito Santo, faz a gente deixar de ser menino, levado de um lado para o outro, e vivemos com uma pungência fortíssima da presença do Espírito Santo e da presença do Cristo ressurreto. Por isso, diz-nos o texto, que depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Vocês estão vendo mais uma vez aqui, a vida de Pedro e João culminava em o povo glorificar a Deus. Quero chamar sua atenção, em especial nossos irmãos aqui da nossa igreja. O mesmo Espírito que revestiu a Pedro e a João está desejoso de revestir a você. E no Evangelho de Lucas, nós lemos de que aquele que bater, abrir-se-lhe-á. Aquele que pedir, será ouvido. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. E Jesus diz aos seus discípulos: qual o pai que o filho pedindo um pão lhe dará uma pedra? Qual o pai que o filho lhe pedindo um peixe lhe dará uma serpente ou um escorpião, um animal peçonhento? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas uns aos outros, quanto mais o vosso Pai Celeste não vos concederá o Espírito Santo? Deus, Ele não fez uma promessa para que você fique pensando: será que um dia eu terei? Hoje mesmo, você pode orar pedindo do Senhor revestimento de poder do Espírito Santo, que faz você vencer o medo, que faz você ser ousado, que te dá ousadia para que em nome de Jesus você pregue a ressurreição de Jesus e você seja uma pessoa relevante a partir da sua casa. Você não precisa chamar outra pessoa para orar na sua casa, você pode ser essa pessoa de oração na sua casa. Você não precisa apelar para alguma outra força para restaurar o seu casamento e a relação com os seus filhos, porque o Espírito Santo, revestindo-o de poder, te cinge de sabedoria, de autoridade, para em nome de Jesus, o reino de Deus avançar através de você. Por isso, nessa manhã, com esta mensagem, eu gostaria que você orasse, invocando a presença do Senhor, mas faça isso de coração. Senhor, eu quero ser como Pedro e João, homens revestidos de poder e que ministram em nome de Jesus no dia de hoje. Oremos. Senhor, graças te damos por esta manhã e pela tua palavra, que é viva e que é eficaz. Ó Senhor, perdoa-nos, porque muitas vezes nós não demos crédito à tua palavra.
e ela é viva. O que o Senhor fez através de Pedro e de João, tu podes fazer hoje, para a glória de Deus Pai. Senhor, que nós sejamos testemunhas de Jesus, que nós, num mundo de más notícias, possamos ser evangélicos na etimologia da palavra, pessoas portadoras das boas novas de salvação. Ó Deus, dá-nos coragem para pegar o telefone e ligar para alguém e abençoar a vida dessa pessoa com uma mensagem de Deus, uma mensagem que levanta quem está caído. Ó Deus, dá-nos ousadia para, se possível, ou quando possível, estar juntamente, fisicamente com alguém e ministrar ao coração dela a palavra de Deus. Senhor, quantas pessoas estão enlutadas no dia de hoje e precisam de conforto, e somente o Senhor Deus Espírito Santo é o Consolador. Senhor, que nós sejamos individualmente pessoas relevantes na nossa família e na sociedade, e que nós apontemos para Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que foi morto, mas ressuscitou, pois não era possível que a morte o detivesse. Ele vive para todo sempre, e Ele pode salvar e curar hoje mesmo. Dá-nos um dia maravilhoso na Tua presença, para a glória do Teu nome, e que à noite estejamos juntos virtualmente, às 18 horas, prestando culto ao Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém.